Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Mateus capítulo 12, versículo 34 ao 37. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira boas coisas. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Edificando o seu lar com palavras boas. Ao invés de chamar um filho e falar, gritar, às vezes até humilhar, porque tem crianças e adolescentes que são humilhados no próprio lar. Eles não podem falar sobre seus problemas com seus pais, porque o mundo ele está abraçando os jovens e as crianças de tal maneira que tem deles que querem destruir suas próprias vidas por tantas coisas ruins que escutam. Às vezes não é no seu lar, é fora do seu lar. Às vezes pela condição financeira, uma criança, um jovem, ele é menosprezado, ele é, como é que fala, perdão, ele é deixado de lado, porque hoje há uma competição muito grande do que um tem, o outro não tem, como um se veste, o outro não pode se vestir, qual o carro da família, qual o lugar que você mora, o que seu pai e sua mãe fazem na sua profissão. E isso, os jovens e as crianças às vezes não estão sabendo lidar, porque antes não tinha internet. Hoje, com a internet, uma criança que não tem uma vida melhor, uma vida financeira no seu lar, ela passa a se sentir inferior às outras. E ela ainda escuta coisas, às vezes, a respeito dela, que destrói a autoestima dessa criança e desse adolescente. Imagine, nós adultos já é difícil para uma situação, para ouvir palavras que deixam a pessoa abatida, palavras que denigrem a imagem, a nossa imagem. Uma coisa que você deve ensinar para o seu filho e para a sua filha, seja de qual idade for, a partir do momento que uma criança ela começa a entender que os coleguinhas falam sobre as coisas que tem, você tem que falar para o seu filho, para a sua filha, do valor que ela tem, do caráter, das qualidades, do que ela pode fazer na vida dela. E não falar do que você não tem. Não falar, nós não temos o que os outros têm. Às vezes um pai, uma mãe tem até boa intenção de educar o seu filho, mas grita, fala gritando, eu não posso te dar isso, e fala coisas que não deve. E a boca, como diz na palavra de Deus, pois a boca fala do que o coração, do que está cheio o coração. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Você já imaginou para uma criança que está em formação ainda, formando o seu caráter, ela ouvir coisas que denigrem a vida dela, a imagem dela, como ela vai se sentir? Ela vai se sentir a pior das pessoas. Ela vai se sentir amargurada, angustiada,
com medo de falar, ela vai ter medo de se expressar, ela vai achar que todo mundo é ruim, que não há bondade na terra, que não há futuro para a vida dela. Quantas crianças, quantos jovens, eles vão para o caminho errado porque eles escutaram coisas erradas sobre a sua vida, sobre a sua imagem e até coisas que fizeram erradas, que ao invés de com uma conversa, de com um bom diálogo, trazer aquela criança para um lugar de paz e dizer: eu te desculpo e você não faz mais. Você não pode fazer isso porque você é imagem e semelhança do Senhor. Porque você é muito importante para mim. Quando eu te digo não, é porque eu te amo. É para o teu bem. E não denegrir e dizer: você não vale nada. Você não serve para nada. Você é um preguiçoso. Você é uma preguiçosa. Você lá na frente só vai fazer coisas ruins. Você está decretando, você não, está repreendido em nome de Jesus. A pessoa que fala isso com um filho, com uma filha, está decretando morte, morte de sonhos. As pessoas pensam que matam a vida de outra pessoa, é só quando tira aquela vida e acabou. Não, matam os sonhos, deixa a pessoa angustiada, a pessoa fica cheia de traumas, trava a vida dela, porque as palavras têm poder. Mas é como diz na palavra de Deus: chega o dia, vai chegar o dia que todos nós vamos dar conta do que falamos. Quando uma criança vê, quando um jovem vê a maneira que você se comporta contra uma pessoa que fez um mal para você, ela vai copiar aquilo, ela vai fazer. Aí às vezes nós não queremos que os nossos filhos façam coisas erradas, mas às vezes o nosso comportamento é errado ou indica. Às vezes você nem vai fazer aquilo que você falou contra outra pessoa, mas você falou, e a criança ou o jovem entende que você vai se vingar. Ah, eu desejo mal para o outro. Nunca desejo mal. Nunca fale essas coisas no seu lar. Nunca deixe, porque você precisa buscar dentro de si sempre o melhor de si, para falar para quem está do seu lado, para falar. Às vezes as coisas estão desabando e a gente fala para uma criança: olha, vai acontecer diferente, porque nós temos fé. Você começa a plantar a semente da fé. Aí a pior coisa para um pai e uma mãe, Deus tocou no meu coração para falar sobre isso hoje, sobre palavras, sobre edificação de pais e filhos. Às vezes, um adolescente, ele só quer ouvir um eu te amo. Eu te digo não porque eu te amo. Pronto. E vira as costas. Eu não quero que você faça isso porque eu te amo, porque você é diferente dos outros, porque você é especial para mim. A gente pode não ter uma riqueza financeira, dinheiro, muito dinheiro, porque hoje as pessoas falam em luxo, em poder, carro, iPhone, são essas coisas que muitas vezes um pai e uma mãe não têm condições de dar para os seus filhos. Roupa de marca, carro, eles ficam comparando o carro da família do amigo com o carro da família dele. Às vezes um jovem, ele não quer, ou até uma criança, um pré-adolescente, não quer que um pai e uma mãe vá na porta da escola para seus colegas não ver o carro do seu pai, o carro da sua mãe, porque não é um carrão, um carro bacana como é do pai, dos pais do amigo. Então, quando você começa a falar para a criança e para o adolescente que o mais importante é um caráter, é um bom caráter, os estudos, falar de coisas boas, não ficar falando só de coisas pesadas, de coisas ruins e com xingamentos. A coisa pior do mundo para a vida inteira é a pessoa que mais deve
ter cuidado com as palavras. Elas às vezes não pensam no que vão falar. O coração está cheio de angústia. O coração está cheio de preocupação. Porque, como diz na palavra, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, cuidado com o seu coração. Não deixe que a angústia, não deixe que os sentimentos ruins, às vezes de tanto estresse, de tanta preocupação do dia a dia, de tanto você ouvir coisas ruins, às vezes é no trabalho. Tem fases que as pessoas, elas estão indo para o trabalho porque elas necessitam daquele dinheiro, mas elas estão sendo humilhadas. Aí elas chegam em casa, aí qualquer coisa é motivo para ela soltar toda aquela bomba em cima da família, da própria família. Às vezes é do cônjuge, ela despeja tudo em cima, porque ela sai sobrecarregada, ela sai com o coração cheio de angústia, de mágoa, de ressentimento, de revolta. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou neste lugar? Por que eu estou... Aí chega em casa, aí um filho ou um cônjuge começa a reclamar de algo que não tem, aí a pessoa explode, aí fala o que não deve. Aí na mente daquelas pessoas que estavam em casa, falam, eu não mereço isso. Aí você entendeu que parece aquele efeito dominó, toca em um e vai derrubando os outros. Porque as palavras, quando elas começam a ser ouvidas em lugares e aquela pessoa guarda aquilo, ela não limpa o seu coração, num momento de raiva, ela desconta no primeiro que está na sua frente. Ela desconta, às vezes, no inocente, que não tem nada a ver, numa pessoa que não tem nada a ver. Então, cuidado com o que você guarda dentro do seu coração. Vamos orar, pedir sabedoria para Deus, pedir ao Espírito Santo que governe os nossos pensamentos, que limpe o nosso coração e a nossa mente de toda maldade humana e espiritual, porque às vezes um pensamento ruim acaba destruindo uma família, acaba destruindo os sonhos de uma criança, os sonhos de um jovem, porque o pai ou a mãe não estava bem e por falta de entendimento ele vai e fala uma palavra de maldição, ele lança na vida do seu filho e aquele filho fica com aquilo para sempre e de vez em quando ele pensa, como que eu vou conseguir? Está repreendido em nome de Jesus. Aí ele pensa assim, eu não sirvo para nada, é como meu pai falou, minha mãe falou, nada que eu faço dá certo. Como você acha que essa criança ou esse adolescente fica desesperado? Porque ele não tem um porto seguro, porque ele não confia nele mesmo, porque ele acha que ele não tem futuro algum, porque ele viu muito isso de quem deveria dizer, eu te amo, você é importante, você é valoroso, o seu tempo é precioso, a moeda mais preciosa que temos é o tempo, porque ele não volta atrás. Não perca tempo com coisas ruins, olha para frente, olha para você, Deus quer o melhor, não importa o que não temos, o importante é o que temos. A nossa família é muito mais valorosa do que isso tudo. Você vai estudar, você vai ser um grande homem, uma grande mulher, você vai perseverar pedindo a Deus um grande futuro e Deus vai te abençoar, meu filho, minha filha, grandemente, em nome de Jesus. Aí você pode falar, quem dera que eu soubesse de tudo que eu sei hoje, porque eu estaria bem melhor na situação financeira, mas com você vai ser diferente. Você vai ser diferente. Você já tem jeito de vencedor. Por isso que seu pai, sua mãe não permite que você ande com más companhias, porque o teu futuro é grandioso. Você nasceu para vencer, você nasceu para brilhar, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E eu estou aqui
com você, te ajudando, te apoiando. Aprenda com seu pai, aprenda com sua mãe. Nós te amamos, você é muito precioso. Essas são as palavras que vêm do alto, as palavras que edificam o teu lar, as palavras que edificam tua família. Quando você vê alguém falando palavrão, não fale isso. Por favor, não fale isso. Nosso lar, nosso trabalho é lugar de bênção, é lugar de prosperidade. A bênção do Senhor, nós precisamos dela e ela enriquece, não traz dores. Vamos pedir a bênção do Pai. Aí você começa a pedir as bênçãos de Deus, o teu testemunho, o teu comportamento, o teu abraço, o teu falar, eu te amo, pode salvar a vida do teu filho, da tua filha. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pelo dia de hoje. Eu te louvo e te bendigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho com meu coração aberto, pedir com todo o amor do fundo do meu coração. Abençoa os nossos lares, nos concede vida longa com saúde. Somos todos, Senhor, necessitados de voz, de sabedoria, de entendimento da Tua palavra. Limpa, Pai, limpa os nossos corações, Espírito Santo de Deus. Dai-nos sabedoria no falar, dai-nos entendimento no falar, que a nossa palavra, a nossa boca seja para edificar e nunca, Senhor, nunca para amaldiçoar. Que o Senhor nos abençoe e que nos use aqui na terra para abençoar as nossas vidas, cada familiar cada membro da nossa família e cada pessoa que cruzar os nossos caminhos e todos aqueles que nos fizeram mal, Pai, que saibamos perdoar e não deixa, Senhor, lixo dentro dos nossos corações, não deixa mágoa, limpa tudo, meu Senhor, ó amado, doce Espírito Santo, limpa a mente dos pais, limpa o coração dos pais, limpa a mente dos filhos, Senhor, faz a limpeza, meu Pai, para que haja prosperidade, para que haja bênçãos sem medidas, para que haja progresso, Senhor, na vida dos teus filhos e filhas, para que ninguém se sinta amargurado por causa de palavras de maldição. Faz cair por terra, Senhor, toda palavra de maldição lançada em nossas vidas e das nossas famílias. E para a tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a paz do Senhor em nossos lares, a prosperidade de Deus na vida dos teus filhos e filhas, a proteção do Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, já agradecendo pelas bênçãos derramadas em nossos lares, livramentos. Gratidão, Senhor. Ore comigo, Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Glórias a Deus.